Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, o seu repórter saúde, e hoje sim, hein? Hoje eu não vou falar de guerra, não vou falar de atualidades, hoje nós vamos falar de saúde. E eu tenho a honra aqui e o prazer de entrevistar Dr. Vitor Sorrentino. Dr. Vitor Sorrentino, nós tivemos uma oportunidade, em 2014, até ele está com a memória melhor do que eu, ele está tomando mais ômega 3 do que eu. Lá numa aula de pós-graduação com o Dr. Lair Ribeiro, onde ele estava lançando, vou colocar ele aqui bem novinho, ó, o livro, ó, Segredos para uma vida longa, nesse livro aqui, ó. E ele estava lá na pós-graduação do Dr. Lair Ribeiro, e naquele tempo eu sempre produzia o material da Academia Lair Ribeiro, que era parte do Dr. Lair Ribeiro Digital, e ali, numa surpresa também, o Dr. Lair pediu para eu subir ali no palco ali e dar o meu testemunho também em relação à minha filha Priscila, né? E aí os anos passaram e eu estou aqui agora com o Dr. Vitor Sorrentino, e o título da live, eu fiquei ali, mas o que eu vou colocar para falar com o Vitor, né? Porque esse homem é uma enciclopédia ambulante, né? A base, lógico, cirurgia plástica, né, doutor Vitor? Mas depois, até já aproveitando aqui a primeira pergunta, primeiro agradecer a oportunidade de estar fazendo essa entrevista contigo. Doutor Vitor, a base da tua formação médica é cirurgia plástica, mas eu gostaria que você resumisse, né, o que te fez mudar para essa nova medicina, que é o título aqui da nossa live. Fernando, muito bom estar aqui contigo, te acompanho, né, há muito tempo. Estou muito feliz dessa oportunidade que eu digo é minha, é tanto tua quanto minha, de bater um papo aqui, de informar as pessoas. Então, parabéns pela tua trajetória toda, pelo teu programa, pelos teus programas todos, né, teus projetos. Obrigado. E eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando um pouco da minha história, porque eu tenho certeza que isso vai fazer diferença em muita gente que está nos ouvindo. Com certeza. Porque o que eu passei, muitos passaram. Né? E o que você passou, doutor Vitor? Então, eu comecei na cirurgia plástica lá, porque o meu pai é cirurgião plástico, fiz toda a formação, mas começou a me incomodar aos 25 anos lá uma situação de falta de foco, falta de energia, e eu não conseguia entender o que estava acontecendo. De lá, fiz a trajetória natural de todo paciente, e principalmente do médico, passar nos professores, pessoas renomadas do país, né, da medicina que eu conhecia, que era para perceber se tinha alguma coisa acontecendo em mim, e de fato não tinha nada acontecendo de ruim. Né? Aos exames, todos normais. Aquela meia dúzia de exames que se pede sempre, principalmente sendo um homem jovem, né? Então, não tem nada, vai para cá, não tem nada, não tem nada. E nessa de não ter nada, a gente acaba no psiquiatra. Não porque eu estava ficando, né, já descompensado, digamos assim, em busca de algum diagnóstico, mas porque eu estava incomodado, de fato, que eu precisava melhorar minha atenção, minha disposição, minha energia, que estava me prejudicando dentro já das cirurgias. Estava ficando com preguiça das cirurgias, eu não podia ter, né? Cirurgias longas, às vezes. Então, não precisava, tudo que eu não posso ser, eu não sou impaciente, né? Eu não podia ser impaciente em cirurgias, não dava para brincar. Então, eu acabei no psiquiatra que me diagnosticou, foi taxativo, né? Com déficit de atenção e hiperatividade. E aí fiquei um pouco receoso, passei numa outra autoridade, me diagnosticou também, taxativo. E aí, por último, outra, maior autoridade do país, eu acho que não sei se até hoje é, e foi categórico. Você tem, e aí seu tratamento é usar naquela época era a Ritalina, de lenta duração, de lenta disponibilidade, ela é de lenta absorção, que é o Concerta, e eu passei a usar aquela medicação. E dali se seguiu muito tempo, comecei a aumenta a dose, cheguei na máxima dose, aquilo já me atrapalhava muito na minha felicidade, já não era mais o mesmo, né? Eu conseguia ficar acordado, focado, mas eu não era mais o mesmo, e meu sono começou a ficar prejudicado também, e numa falta de medicação, por falta de receita, durante uma semana eu percebi que eu fiquei muito melhor sem o remédio, é como se eu tivesse sob o efeito da droga durante muito tempo, e aí eu tive uma percepção, falei, vem cá, tô morto, não saio da cama, mas tô feliz. Eu acho que eu sou feliz, eu não sou aquela pessoa sisuda que eu estava, séria, enfim. E aí eu tomei uma decisão. Eu voltei lá, relatei o que estava acontecendo, reportei, e o médico me prescreveu mais um antidepressivo durante o dia e mais um remédio para dormir.
Bom, dali eu usei durante um tempo e percebi, não dá. Eu não posso estar sob efeito de 3 medicamentos sem ter doença nenhuma, sem ter um déficit de atenção. Comecei a pesquisar por mim mesmo, percebi que nunca ninguém me perguntou sobre o sono, sobre o que eu comia, sobre o meu intestino, não olharam amplamente meus exames laboratoriais. Ou seja, tentaram encontrar uma doença em mim e acabaram encontrando, porque sempre acabam encontrando alguma coisa. Se não na medicina, no corpo, na mente, algum transtorno, algum CID se encontra, que é muito fácil encontrar um CID. E Deus é muito bom com a gente, Fernando, que eu tinha recém-assistido uma aula nos Estados Unidos, num congresso de cirurgia plástica, sobre anti-envelhecimento nos Estados Unidos, e um cara falou sobre tireoide, e aquilo ali me chamou muita atenção. Eu voltei no Brasil, como médico tradicional que era, não comentei com ninguém, falei assim, poxa, alguém vai ter que... De onde é que eu vou aprender esse negócio? Porque eu entendi que existe uma otimização metabólica a se fazer, né? E só que eu não sei por onde começar. Como eu disse, Deus é muito bom. Na mesma época, Lair foi dar uma entrevista num programa que meu pai tinha, na época da televisão, e meu pai comentou, primeiro com todo o preconceito do mundo, vou ter que... assessor de imprensa comentou e tal. No dia seguinte, meu pai voltou assim, de boca aberta. Olha, aquele cara que eu não sabia nem que era médico, né? Pensei que ele fosse um picareta, coisas que médico sempre fala, né? O médico não conhece. É verdade. Olha, me chamou muita atenção, deu um baile na gente lá. Eu achei que eu sabia alguma coisa de medicina. E lá fui conhecer, né? Fui eu conhecer um final de semana, foi paixão a primeira vez. Pensei, é isso que eu estava procurando. Cara, eu me encantei com aquilo, foi literalmente paixão à primeira vista. E de lá não teve fim. Aí comecei a fazer a formação, fiz a Lair, fiz outras, fiz cursos fora, a minha vida mudou tanto que eu abandonei completamente a cirurgia plástica. Já faz... Hoje você não opera mais, então? Faz muitos anos, Fernando. Resolvi. Foi uma decisão muito difícil. Porque, imagina, toda uma formação, eu acompanhei meu pai desde os meus 18 anos, eu tenho muita habilidade para cirurgia, porque eu sou um cara paciente, sou criterioso, sou ponderado, mas eu percebi que eu ia fazer muito mais diferença na vida das pessoas fora da cirurgia plástica. Eu assumi uma guerra gigantesca, porque o Lair, naquela época, assumiu uma guerra fora dos consultórios, né? Sem depender do CRM. Porque, para ele, as pessoas querem ele de qualquer forma. Sim, eu não, eu estava dentro. E, então, eu levei essa mensagem à frente aí para toda uma geração que às vezes não conhecia o doutor ainda, que ele estava dentro da medicina, ensinando medicina, as pessoas começaram a me perguntar, onde é que tu aprendeu isso, onde é que tu aprendeu isso? E esse movimento ficou gigante, graças a Deus, né? Sob as bênçãos de Deus, inclusive, quando a gente está do lado do bem, ele vai nos levando pelos caminhos tortuosos que são próprios das nossas vidas, né? Há quanto tempo você não opera e hoje como que você se intitula, se tem uma especialidade que você adotou, porque é uma medicina nova, né? Olha, Fernando, eu não lembro a última vez que eu não sou muito de datas, né? Eu não lembro a última vez que eu entrei no centro cirúrgico para operar pacientes, né? Para operar familiar, algum amigo muito próximo, para mim não tem problema, eu entro junto lá, a gente participa, mas deve fazer, olha, eu estou com 43, eu acho que desde os meus 35 anos eu não entro mais, deve fazer 8 anos, tá? E essa medicina que você pratica hoje, você intitula ela como? Então, ela não tem um nome, né, Fernando? Aqui no Brasil, né? Não tem. Ela se encaixa muito na functional medicine dos Estados Unidos, né? Na medicina funcional dos Estados Unidos. Eu até criei um nome, que na verdade não é uma especialidade médica, né? Num curso que eu estou dando online para profissionais de saúde, que chama curso de Medicina Funcional Integrativa. Eu acho que ela une muito a história, porque ela desvincula um pouco só a medicina integrativa, que hoje vem sendo muito mal utilizada, Fernando. Eu tenho muito receio disso, porque assim como tem pessoas excelentes fazendo, tem outras pessoas que se utilizam do nome integrativo para ter mais apelo com pacientes, mas que definitivamente não fazem uma medicina que eu priorizo, que o Lair prioriza, que faz um outro tipo de medicina que sabe-se lá qual é, mas coloca o nome integrativo. Tá. Então, hoje, no seu dia a dia, que tipo de patologia chega mais ao seu consultório, à sua clínica? O que você gosta mais de ver? A gente não pode falar antes e depois, né? Mas aquele paciente que chega lá, doutor, eu tô ruim, e o que você consegue transformar? Que tipo de paciente que chega mais para ti? Ótima pergunta, Fernando. Hoje, eu gosto da complexidade.
Não me atrai muito o emagrecimento, só a reposição hormonal, são coisas que chegam, obviamente, pela confiança, às vezes, dos pacientes quererem, mesmo que seja algo que eu considero simples hoje, né? As ferramentas são mais ou menos as mesmas para todos, mas pela confiança de dose, da condução, que me chegam, tá? Mas gosto muito de casos... Dá um exemplo aqui, vamos pegar hoje, todos os dias tem isso, tá? É uma salada de frutas, literalmente. Sim, ainda mais hoje, né? Vamos ainda mais hoje, depois de tudo que tem acontecido. Então, assim, hoje, a minha última paciente é uma médica que eu tinha atendido antes, ela não estava conseguindo engravidar. Organizei ela metabolicamente, otimizei, ajustei desde tireoide, tirei pílula anticoncepcional, melhorei intestino, disposição, sono, alergias, esse é o básico que chega, né? Mais candidias recorrentes, tal. Ajusto tudo isso aqui, ou seja, eu vejo todos os lados, mas eu trabalho com uma equipe. O paciente que vai passar por mim, ele passa por um médico antes, depois por mim, depois pela minha nutricionista, depois pela minha farmacêutica, ou seja, vai ser englobado como um todo. E ela, então, conseguiu engravidar. E ela tinha uma disfunção, né, um polimorfismo genético, uma característica lá de um distúrbio de coagulação. E ela estava tratando o distúrbio de coagulação durante a gestação, comigo e com o médico dela, com o obstetra, que ele não tinha conseguido fazer ela engravidar. Engravidou anos, tentando. E no decorrer da gestação, infelizmente, ela teve que fazer algo que todo mundo está sendo obrigado a fazer, e ela teve a perda fetal logo depois. Né? Não podemos falar o nome do que ela fez aqui, mas acho que fica muito claro. Né? Depois disso, então, agora estou atendendo de novo. Ela tem uma perda fetal já avançada, porque agora vem com sintomas de fadiga crônica, né? Depressão, porque uma perda, de uma hora para outra, perde a placenta, uma chuva de hormônios que estavam ali sendo secretados, uma queda de cabelo muito abrupta, mas volta a candidíase novamente, volta a sensação de esgotamento, libido baixa, tal. Então, nesse panorama, tu percebes que eu estou atendendo uma pessoa que está quase que... pensemos que estaria muito fora da minha alçada. Eu estou acompanhando uma gestante, eu não sou obstetra. Só que o obstetra, ele não vai ter a visão de repor o ferro, se necessário, a vitamina D, ajustar níveis de zinco, de selênio, de magnésio, dar um suporte da tireoide, deixar o intestino não inflamado, prescrever probióticos ou paraprobióticos se necessário, níveis adequados de ômega 3, de DHA, colina, vitamina A, vitamina E. Então, isso não é percebido naturalmente pela medicina. Não? E essa sua colega, logicamente, procurou outros colegas e não teve o êxito, né? Não conseguiu engravidar. Conseguiu, teve que fazer um procedimento, ela trabalha num órgão público e aí acabou perdendo. Então, esse é o meu dia a dia, Fernando. Isso. Antes disso, é um obeso mórbido com doenças cardiovasculares, com colesterol elevado, achando que isso é um problema, mais disfunção erétil. Antes disso, é uma doença autoimune, que está usando altas doses de corticoide, quer diminuir. Antes disso, é uma depressão, que está usando medicação, mas está se sentindo depletada, o intestino não está funcionando bem, aí tem dores articulares. Então, é o que eu atendo diariamente. Eu não sei se eu posso... Estatisticamente, né? Qual que é a doença mais comum hoje que chega para o seu consultório? Para mim, o problema mais comum, que não tem nome de doença e que ninguém consegue resolver, é fadiga, cansaço, uma falta do ânimo, disposição, da vivacidade. Homem e mulher. Homens e mulheres. Por mais que eu posso falar assim, que o problema mais comum é a composição corporal inadequada, sem sombra de dúvidas. Né? Agora, assim, relatado, aquela queixa da pessoa. Mas aí, metabolicamente, são disfunções hormonais, nutricionais. Olha o campo como um todo, né, Fernando? Mas eu, dentro da minha área, olha que interessante. Como eu já venho dando curso também há muito tempo, e essa medicina já vem sendo muito propagada há bastante tempo também, existem aquilo que no passado não existia. Primeiro, não existia médico que fazia isso. Depois, passaram a existir médicos que deixavam as suas áreas de atuação da especialidade para tornarem-se um médico, digamos, ortomolecular. Então, a pessoa está ali, ele é um cardiologista, só que às vezes ele é um reumatologista, que é um pouco mais complexo ali, mais diferente. Esse reumatologista tenderia essas doenças autoimunes.
Quando ele entra nessa área, que aconteceu no passado, ele se tornava, antigamente, ortomolecular e ele deixava de lado a reumatologia. Portanto, ele não se atualizava tão bem na parte terapêutica medicamentosa tradicional, que às vezes é necessário. Esse indivíduo, esse profissional, ele já não é mais capacitado como reumatologista, né? Então, quando existiam os especialistas antigamente, eles deixavam de lado a sua especialidade. O que hoje nós temos? Eu tenho na minha equipe, por exemplo, eu tenho um endocrinologista que é integrativo. Ele é endócrino, ele trata disfunções da endocrinologia de forma integrativa. Eu tenho psiquiatra, aliás, o filho do Laíro Fred, está no meu grupo de médicos, na minha equipe, ele é psiquiatra e nutrólogo. Frederico, ele é psiquiatra integrativo. Se tiver que usar medicamento, ele vai, nunca isoladamente. A estratégia nunca é isolada. Na minha equipe, atende o doutor Frederico junto com a nossa nutricionista. Assim como o doutor Eduardo Sen, que é o endocrinologista, tenho 2 reumatologistas, tenho um cardiologista, tenho todas as áreas. O paciente é um todo, né? Tá certo, né? Não tem como tratar só um pedaço do estômago, só um pedaço do intestino, né? Exatamente. Então, por exemplo, um caso como esse da moça, a primeira consulta foi comigo. A segunda consulta, que vai ser a reconsulta daqui a 2 meses, já vai ser com a obstetra do meu grupo de médicos. Porque aí eu organizo e depois vamos ver a parte ginecológica, como é que tá. Aí eu tenho ela como grupo. Assim como anteriormente, um caso de depressão refratária, eu atendi a primeira consulta, que o paciente chegou a mim, poderia ter chegado direto dentro do grupo de médicos do Dr. Frederico. Mas a segunda consulta é já a visão especializada do Dr. Frederico. Então, esse tipo de medicina hoje, tu vê que a gente atingiu um patamar, apesar de ainda não ser tão abundante no Brasil, a quantidade de profissionais, um patamar maravilhoso, que é, além dos médicos generalistas como eu, integrativo, que atende o todo, ter também o especialista, que na sua área é integrativo. Doutor Vitor, as pessoas que chegam até o seu consultório, elas já estão desenganadas ou elas já têm um entendimento que, opa, eu deixo procurar esse tipo de medicina que vai resolver, ou ela já vai com você, tipo, com a tua equipe, né? Essa é a minha última opção, não tenho mais o que fazer, ou as pessoas já estão tendo um pouco mais de entendimento? Ou tem os dois, né? Eu, Fernando, que eu creio que eu ouço dia sim, dia não, pelo menos essa frase. Essa é a última alternativa. Tá? Não me impressiona mais. No passado eu me sentia muito pressionado com isso, né? Mas não me impressiona mais, porque já estou tão acostumado a ouvir e eu estou tão acostumado a entender que não fizeram o básico, que essa última alternativa é tudo que os outros deveriam ter feito. Vamos colocar aqui em pormenores, né? O que é o caso, geralmente? São casos de pessoas que tentaram de tudo, mas não mudaram a alimentação. E aí fica muito fácil para mim. Só quer o remedinho, né? Só quer a pílula, né? Só quer a cápsula. Exatamente. O que não foi feito? Né? Não foi visto o básico. Vou te dar um exemplo aqui. Eu atendo diariamente pessoas com distúrbios gastrointestinais. Diariamente. Que já passaram por inúmeros médicos, mas não fizeram o básico. Eles não passaram por um nutricionista. E eu falo para eles, olha, não precisava de mim. Você tem que abandonar a medicina. Você tem que sair de médico. Porque o médico, para tratar a alimentação, ele não tem essa formação. Então, distúrbios gastrointestinais, se não forem doenças, são raras as pessoas, você precisa de um nutricionista, você precisa melhorar a alimentação. Então, para mim, fica muito fácil. Assim como pessoas com insônia. Tentam remédio, às vezes a pessoa não tirou o café, cara. Coisa muito básica. Não quer testar ficar sem o café durante um mês, só para ver o que acontece. Mas você está tocando no vespeiro aí. O brasileiro, no escritório, é cafezinho. Sei lá, meia dúzia de xícara no mínimo, né? E aí, café faz bem ou café faz mal? Faz bem, mas eu estou extrapolando aqui coisas muito simples, né, Fernando? Porque assim, eu tenho que fazer o básico. Eu estou com refluxo. Eu tomo remédio, me ferro porque perco a absorção de nutrientes, aumento o risco de osteoporose, uma série de coisas. Perco a atenção e etc. Tá. Eu não vou testar tirar o leite? Isso é uma coisa muito básica. Mas o médico não faz isso. Estou com um problema de libido. Sou mulher, libido. Não vou tirar a bomba do anticoncepcional para ver se não é ele. Então são coisas muito simples, né? Mas enxaqueca. Olha, quase todo dia enxaqueca crônica. Desde a infância, não tirou glúten para testar. São coisas muito simples de serem feitas. Quando elas não são feitas, eu sou a última escolha, mas eu sou a escolha mais simples de todas. Bom, vamos fazer o mínimo, né? Vamos
vamos fazer com que o teu corpo receba o remédio da própria alimentação. Quer dizer, a tua equipe, o teu consultório, a tua pessoa acaba sendo a última escolha, e assim que você avalia o paciente, a primeira opção que tem foi, vamos mudar a dieta aqui, que resolve quase tudo, né? A maioria e as dos pessoas casos... estão propensas a mudar, porque não é fácil você mudar o pratinho nosso de cada dia, né? Isso é hipocrático, né? Antes de mudar ou curar uma pessoa, pergunte-lhe se ela está disposta a abandonar os hábitos que lhe levaram a adoecer. Hipócrates dizia isso. Então, assim, se chega a mim, eu comento com os médicos, né, que eles veem os meus casos, mas tem alguns detalhes que me ajudam muito. Primeiro é o tempo de espera da pessoa. Se a pessoa agenda hoje, ela vai ter vaga comigo daqui a uns 6, 7 meses. Segundo, que é um valor alto. Alto porque eu tenho uma equipe, eu não atendo sozinho. Ah, mas eu quero só contigo. De jeito nenhum. Porque o meu tratamento é complexado com a nutrição. Eu não tenho a mínima condição de tratar sozinho. Porque se eu sei que eu recebo problemas crônicos e complexos, eu preciso da nutrição. Então, eu tenho esse viés, Fernando. Me facilita tratar as pessoas que já chegam lá muito depletadas, muito descrentes na medicina tradicional, na medicação, já por si só já vão abandonando as medicações, porque não aguentam esse tipo de modelo de medicina que não está resolvendo a vida das pessoas, está remediando, sujeira no tapete o tempo todo. E aí, quando chegam a mim, elas já estão dispostas, né? Elas estão investindo, elas se prepararam, elas aguardaram aquele tempo, muitas vezes nesse meio tempo já passaram por outros colegas, até às vezes que se dizem integrativas, mas hoje, como eu disse, essa coisa do sobrenome integrativo, ele vende. Então tem muita gente fazendo uma coisa integrativa que não é integrativa, né? Que meia dúzia de pílula, o resto é uma bomba de remédio para tudo que é lado. Então, eu tenho esse viés, Fernando, as pessoas vêm já mais dispostas. Agora eu deixo muito claro, né? Se não mudar a alimentação, eu não consigo os meus resultados. Essa é a condição sine qua non, né? E tempo, Sempre. doutor Vitor? Chega lá a pessoa toda baleada, em quanto tempo essa pessoa consegue perceber, opa, está começando a melhorar, estou começando a dormir melhor, aquele cansaço, aquela fadiga de manhã, de tarde e de noite, em quanto tempo essa mudança ela percebe, né? Opa, está começando a mudar, e aí ela começa a ficar animada e vamos em frente. Quanto tempo leva no mínimo? Ela tem que perceber em 2 meses alguma coisa. Eu não sei o que coisa. É o que eu falo para as pessoas. A gente começa num ponto, nós estamos no Brasil. Eu quero chegar no Japão. Geralmente é uma maratona que a gente chega. Eu preciso chegar mais próximo de lá. E a pessoa precisa perceber. Senão o caminho está errado. Por quê? Porque se a alimentação vai mudar, ela vai impactar na pessoa. Necessariamente. Não tem como não. Porque de estratégias alimentares, a gente tem umas 10 diferentes que a gente pode fazer. Dessas 10, eu vou escolher, eu priorizo muito, eu prezo muito por isso, porque esse é o meu grande diferencial. Saber encaixar a estratégia alimentar na pessoa conforme a individualidade dela. Então, eu preciso de resultado. Todos os meus pacientes, geralmente, eles vão passar em 2 meses com alguém da minha equipe, porque eles precisam relatar melhores. Até para a gente perceber, nesse caminho, se a gente está desviando um pouquinho, estamos tomando um caminho um pouco mais longo ao Japão aqui, e se for de comum acordo, se a pessoa quiser ir mais devagar, olha, que eu não consigo ser tão radical aqui, posso ser mais leve ali, não tem problema. Mas eu preciso estar indo em direção. Né? Então, eu preciso perceber esse resultado. Bom, o doutor Vitor acabou de falar aqui que a agenda dele está lotada, demora um bom tempo para conseguir e também é um valor diferenciado. Ok. Esse acompanhamento, né? Porque você disse que fala com a sua equipe toda. Esse acompanhamento é feito mesmo? Eu me tratei no dia 1º. Alguém vai ficar ligando para mim? Alguém vai ficar dando suporte? Olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo? Porque numa consulta normal é aquela história. Eu consulto com o médico 10, 15 minutos e volto daqui 30 dias. Normalmente, a primeira consulta, o paciente vai ficar umas 4 horas na minha clínica. Ou online, quando é telemedicina. Ele vai passar 1 hora com um outro médico, mais 1 hora comigo, mais 1 hora com a nutricionista, mais pelo menos um aconselhamento uns 30 minutos da farmacêutica. Bom, essa equipe vai ficar no suporte deles, né, Fernando? Então, é uma consulta? É onerosa? Mas são 4 profissionais e a pessoa vai ficar, se tiver uma dor de barriga no meio, elas acabam chamando. Olha, será que não é tal suplemento, ômega 3?
Tá? Então, nós temos essa equipe de suporte. É claro que aí, nesse acompanhamento, como a gente tem uma equipe grande, né? Hoje eu coordeno essa equipe grande, a minha consulta demora mais, mas os outros não. Então, muitas vezes a pessoa liga lá, mas qual é a sua queixa? Não, minha queixa tem uma doença autoimune, quero esperar o Vitor. Não, já vai consultando com a reumatologista da equipe. Né? Então, existem essas vertentes que a gente tenta direcionar para que chegue em mim lá, já tendo feito pelo menos o básico que deveria fazer, né? Deveria já começar a mudar a alimentação, etc. Agora, esse suporte tem que dar. Por quê, Fernando? Porque como a medicina é diferente, olha o que acontecia no passado. Às vezes a pessoa está usando, já aconteceu comigo. Me lembro de um moço, que era um dentista lá, ainda bem que ele era bem orientado, né? Estava usando suplementação há um tempão. Super bem, tinha emagrecido, se sentia melhor, uma série de coisas. Aí, ele tem um desmaio no banheiro, uns 3 meses depois da consulta. Qual foi o desmaio? Ele tinha um histórico de pedra nos rins. Ele teve uma descida de uma pedra no rim, provavelmente, dá uma dor danada aquilo lá, tá? Ele não sabia o que era, teve uma dor, tá? E foi para o hospital. Ele bateu o braço. Chegou no hospital e ele perguntou para nós, olha, será que a gente não faz um exame para pedra nos rins? O que aconteceu? A médica falou assim, mas deixa eu ver o que você está usando. Ele falou, eu uso essa suplementação e tal. Diagnóstico dela na emergência lá. Síncope por excesso de suplementos. Eu poderia processar ela, eu e ele. Né? Ganharíamos na justiça e não sei como é que ela acabaria a carreira dela, porque isso é muito grave. Tá? Não fez nenhum exame de pedra nos rins, porque provavelmente ele expeliu a pedra nos rins. E ela sabia que ele tinha expelido. Ele falou, e ela falou assim, não adianta fazer o exame do ultrassom, porque não vai mais aparecer lá. Vou botar a culpa nos suplementos. Então, eu preciso ter esse suporte. E a pessoa, às vezes, vai ligar. No caso dele, ele é orientado. Ele saiu de lá e falou assim, o que eu faço com isso? Eu falei, guarda. Vai denunciar ela faria isso comigo. Né? Mas vai denunciar, vai levar o CRM, vai perder tempo com isso. Vive a tua vida. Ela tem a dívida dela com Deus, com a mentira que ela sabe que ela fez. Eu não preciso disso. Então, mas eu preciso. Porque se ele não fosse dentista e não soubesse, talvez ele ficasse na dúvida. Entendi. Só que se ele levasse esse diagnóstico, digamos assim, ó, fiquei pé da vida, vou processar o Vitor. Tá? Digamos que ele fizesse isso. Ela perdia o CRM dela de novo. Porque aí ia cair nela. Entendi. São os detalhes aqui do dia a dia do Dr. Vitor Sorrentino. Bom, já que para agendar uma consulta com o Dr. Vitor demora um pouquinho, eu vou começar a fazer um ping-pong aqui, Dr. Vitor, e a gente não programou nada, né? Quando eu marquei a agenda com ele aqui, vamos conversar sobre saúde, e logicamente o Dr. Vitor está extremamente preparado. Mas eu selecionei aqui, Dr. Vitor, as perguntas que eu já recebi antecipadamente. Logicamente, nós não vamos fazer uma consulta aqui, você tem que procurar o seu médico de confiança e fazer o seu tratamento, mas aqui é mais uma visão de um médico, né, que tem o entendimento aí de uma saúde mais integrativa. Primeira pergunta que eu faço é a importância da vitamina D, e eu sei que agora o Dr. Vitor é um pai, né, tem um bebezinho mais novo aí cuidando, e recebemos muitas perguntas da vitamina D na gestação e também para o bebê, né? Então me fala um breve resumo da importância da vitamina D e também se pode ser dado para recém-nascidos, bebês, nenéns. A partir de que idade? A vitamina D não tem nenhuma função metabólica nossa que não possa ser ajudada, auxiliada pela vitamina D, se não diretamente, indiretamente. O que é indiretamente? Para eu produzir serotonina, eu preciso de uma enzima que converte lá um aminoácido em uma estrutura que depois vai ser convertida em serotonina. Ou seja, eu preciso pegar o petróleo, que é o alimento, o nutriente, e eu ir moldando ele para que se torne uma gasolina especial, que é a serotonina. A vitamina D entra lá como uma coadjuvante na produção de uma enzima. Então, ela indiretamente está participando, inclusive, da depressão. Agora, ou seja, nós podemos metabolicamente, bioquimicamente, para quem entende bioquímica e fisiologia, chegar a qualquer distúrbio com a vitamina D sendo auxiliar. Agora, de via direta, daquela que a gente mais conhece, obviamente, o sistema do ósseo depende muito dela, o sistema imunológico, o sistema hormonal como um todo, todos os nossas glândulas, elas dependem também de alguma forma da vitamina D. E aí,
doenças cardiovasculares, câncer. De forma geral, ela pode ajudar nas principais coringa dos diabetes, a doenças cardiovasculares, ao câncer, doenças autoimunes, então doenças crônicas. Bom, na gestação, a gente tem recomendações, na verdade, internacionais já, de uso de vitamina D. Tá? O certo, né, é obviamente individualizar isso, conseguir olhar os exames das pessoas para poder somar. O que as pessoas não entendem, né, Fernando, que é complexo de explicar, é que, e se elas conseguissem pensar um pouquinho, elas entenderiam já e não perguntariam sobre doses. Porque apesar de existirem doses standards para dar para as pessoas, no mínimo 2.000 unidades, existem pessoas que já têm uma produção aumentada, que se expõem um pouco mais ao sol, têm um bom estilo de vida. Essa pessoa, se ela tiver 50 no sangue, já, eu não preciso aumentar muito ela. Ou seja, a dose que ela vai usar é uma dose de manutenção. Se ela tiver 20 no sangue, eu preciso aumentar, e a dose, portanto, será uma dose muito maior até atingir um nível que eu espero, e nesse nível que eu espero, depois, manutenção. Então, a vitamina D durante a gestação ela é fundamental e entra em muitos guidelines internacionais. Se não a produção da própria pessoa, a reposição. Né? No caso da Camila, por exemplo, minha esposa, a gente agora é a segunda filho, eu tenho um pequeno, agora uma recém-nascida de 2 semaninhas. A minha esposa usou durante toda a gestação vitamina D. Claro que, como é minha esposa, eu vou usar as doses que eu sei que são que eu posso usar. Os pacientes, eu vou usar aquela que talvez o obstetra reclame, mas não vai reclamar muito. Né? Infelizmente, dessa medicina, a gente tem que jogar com isso. Se eu usar a dose, eles enlouquecem. Né? Então, para Camila, eu fiz a dose que realmente eu acho correta para ela. O Miguel, que é meu filho menor, já a partir do 7º dia de vida já estava usando vitamina D. Olha. A Maria Beatriz também, a partir do 7º dia de vida já está usando vitamina D. Se expondo também ao sol. Já colocamos eles aqueles 20 minutinhos por dia, com o corpinho exposto ao sol e tal, mas usamos a vitamina D. Então, são acompanhados também por pediatras, graças a Deus, né, Fernando? Nós já temos pediatras funcionais integrativos pelo Brasil. Eu tenho a oportunidade de conhecer todos os especialistas funcionais integrativos do Brasil, rodo muito por aí, né? E tem sido acompanhado, e não é isso. O Miguel, por exemplo, ele já tem os testes genéticos dele, e ele tem o mesmo polimorfismo genético que eu tenho. Vários outros, né? Que são características genéticas especiais da doença, né? Condições genéticas. Por exemplo, o Miguel ele tem o polimorfismo do MTHFR. Portanto, já usamos metilfolato dele numa dose baixinha. Tem que ver que a coisa está hoje bem avançada. É uma pergunta relacionada ao nosso tema. Uma mulher com 59 anos, vitamina D 43,8, tá bom? Tá bom, poderia estar melhor, mas já está fora da normalidade geral das pessoas. Está melhor do que o mínimo, né? A gente está aqui, pessoal, conversando com o Dr. Vitor Sorrentino, tá? Então, é um bate-papo, a gente está abordando agora, a gente vai entrar aqui em várias patologias, vai ser um ping-pong aqui, a visão dele sobre este ou aquele suplemento e, logicamente, também sobre patologia. Doutor Vitor, esteatose hepática, o que é? A gente tem percebido aí que esse termo tem sido mais frequente ultimamente, né? E as pessoas têm dúvida. E o que eu posso fazer para diminuir a esteatose hepática ou até mesmo ser curado? É possível? Possível, totalmente, absolutamente, completamente, Fernando. A esteatose hepática, um termo muito utilizado, é fígado gorduroso. Né? Fígado gorduroso é quando eu estou estocando tanta gordura no meu corpo que eu passo a estocar também adipócitos brancos no fígado, dentro do fígado. E essas áreas ficam secretando inflamação o tempo todo. Então, é uma condição que inflama o corpo, que oxida o corpo, dispara inflamação e oxidação pelo corpo, e ela é muito vista assim como, não, está nível 1, nível 2. Não, nível 0. Isso é o ideal. Qual é a solução definitiva para a esteatose hepática? Resolver a causa. A causa de esteatose hepática é a alimentação principalmente muito rica em carboidratos. A pessoa ingere demais carboidratos, principalmente fontes refinadas, e aí dentro do Brasil nós temos fontes refinadas de carboidratos,
Se a gente for ver estudos internacionais, geralmente desenvolvidos nos Estados Unidos, nós vamos ver lá que grande parte da esteatose hepática nos Estados Unidos é pelo consumo do xarope de frutose, alimentos adoçados com xarope de frutose, né, que é o HFCS. Aqui nós temos um panorama que é o mesmo grupamento de alimento, que é um açúcar refinado, a farinha, excesso de carboidratos. Lá, geralmente por excesso de com frutose, e aqui por excesso de farináceos, de carboidratos e glicose. Ou seja, estratégia, alimentação. Não tem suplemento que resolva isso. Não tem. É preciso uma redução de carboidratos. Essa pessoa está com intolerância à glicose. Não adianta passar a consumir. Não, agora eu vou fazer o seguinte: vou seguir o guideline nacional do Ministério da Saúde. Eu vou fazer uma dieta de 60% de carboidrato, desde que sejam integrais. A pessoa se entope de Nesfit, pão integral, mas não adianta nada. Não resolve a quantidade. Se a pessoa tem uma intolerância à glicose, ela não pode consumir aquele tipo de glicose, independente de ser integral, glicose ou não. O problema é a quantidade. E o complexo de vitamina B, B de bola para o fígado, ajuda nesse caso? Ajuda demais, demais. O fígado ele tem várias fases, mas nós dividimos didaticamente essas fases em fase 1 e fase 2, da desintoxicação hepática. A fase 1, ela precisa necessariamente de complexo B, de polifenóis, principalmente vitaminas, senão ela não ocorre. E a fase 2, né, que é a segunda passagem, ela já depende mais de aminoácidos do que qualquer outra coisa. Aminoácido, né, da proteína que a pessoa ingere. Eu preciso, de qualquer forma, de comida de verdade. Aí eu consigo transformar tudo isso, biotransformar numa coisa aquosa para ser eliminado nas fezes ou na urina. Entendi. Agora eu vou tocar num termo bem popular aqui, mas eu sei que acho que você deve receber essa pergunta 1 milhão de vezes por dia e também na internet bomba essa pergunta. Água com limão ou água de coco? Se eu tiver que escolher água com limão ou água de coco, independente da sua resposta, qual o benefício de uma, qual o benefício da outra? Água com limão, sem sombra de dúvidas. O coco é um alimento maravilhoso, né? Mas na água de coco, eu vou ter ali, basicamente, alguns nutrientes, micronutrientes, eu vou ter ali uma fonte de carboidrato, eu vou ter um pouquinho de gordura, eu tenho uma excelente forma de hidratação. Só que aquilo que eu encontro na água de coco, eu posso encontrar na água de coco, eu posso encontrar em outros alimentos também, numa alimentação saudável. É diferente do coco. O coco ele vai ter benefícios ali que são bem diferenciados. Agora, a água com limão, ela me traz nutrientes do limão, que são nutrientes muito importantes. O limão é uma fruta maravilhosa. Não resolve tudo que se propõe a resolver. Se a gente for ler na internet, água com limão resolve hipertensão, cura o câncer. Não. Toda vez que a gente vai ao extremo, tem esse perigo, né? As pessoas acabam... que nem a teoria da conspiração, né, Fernando? Quando a pessoa pode falar um monte de coisa legal. Quando ela fala uma que parece inspiratória, ela lascou tudo que ela falou. E ela pode ter falado muita coisa importante. Tá? A gente tem um momento assim agora, né? Então, o limão ele vai trazer naringenin, camferol, vai trazer algumas fitonutrientes, ele vai ajudar no balanço pH do corpo, uma série de outros benefícios que eu acho que eles são mais diferenciados do que o coco, apesar do coco ser uma maravilhosa fruta, só que a água de coco não carrega o coco. Né? Entendi. Que hora que você toma água com limão e que hora que você toma água de coco? Ou se você toma um dia um ou outro dia você toma outro? A água com limão eu tomo num shot matinal. Geralmente eu coloco o limão para ser o quelante da substância, o astringente do resto que eu vou colocar ali dentro. E aí, às vezes, eu misturo ali um pó de cogumelo cordyceps, reishi, de cogumelo umami. Junto eu posso botar uma maca peruana. Às vezes eu boto um wheatgrass, que é a gramínea de trigo. Às vezes eu boto moringa em pó. Então, de manhã eu coloco gengibre, canela, pimenta caiena, cacau. Eu vou escolhendo o que eu vou colocar junto com o limão de manhã.
tendo em vista que eu não gosto de vinagre. O vinagre é muito gostoso, é muito poderoso também, mas eu não gosto do paladar. Então, seria outra forma de vinagre tirar ali as estruturas desses pós, né, a parte ácida. Ou então eu faço em forma de chá. Né? Em forma de chá eu tenho outra extração. Tu vê que o nutriente, tu coloca ali o extrato de uma planta. Se eu colocar em meio ácido do limão ou do vinagre, ele extrai determinadas substâncias. Eu tenho tais benefícios. Se eu esquentar, eu extraio outros benefícios. Essa é a ciência dos alimentos, é uma maravilha. Bom, então, e esse vinagre seria o vinagre de maçã ou pode ser outro vinagre? Isso. Vinagre de maçã é o melhor deles. Agora, daí costumo usar o limão nas refeições também. Então, gosto. Quando eu vou tomar uma água, eu coloco a água com limão. O resto do dia eu consumo a água num aparelho japonês que eu tenho aqui, que é uma água alcalina. E a água de coco eu não consumo todos os dias, apesar de eu adorar. Tá? A gente sempre tem coco fresco aqui em casa. Mas geralmente eu consumo de tarde. Até porque você está bem suplementado, toma um sorinho na clínica, né? Então... eu vou te mostrar aqui o tanto de líquido que eu tomo por dia. Isso aqui é só da tarde. Tá? Eu tenho um mate aqui, mais uma água com gengibre e outras substâncias aqui, mais uma água alcalina aqui do lado, tomo chá. Bom, já que você mostrou o mate aí, estamos falando com Vitor Sorrentino, que está lá em Porto Alegre. Benefícios aí do mate, tchê? Muitos benefícios. Aliás, o mate, a erva mate é uma fonte de camferol, que eu acabei de falar. Camferol é um polifenol super potente para prevenção de câncer, doenças cardiovasculares, modulação intestinal, né, microbioma intestinal. Agora, o mate ele tem os benefícios, ele tem teobromina, ele tem complexo B, a gente tem uma cafeína de uma lenta disponibilização, então não é uma porradinha um pouco maior como o café, né, de entrega uma grande quantidade em pouco, a gente vai tomando aos poucos. Eu gosto bastante. Eu tomo, na verdade, aqui é o tereré, né? O mate esquentado ele tem mais benefício do que o tereré. Tá? Ele extrai, quando ele esquenta, ele extrai, mas não gosto muito de bebida quente. Então, quente eu tomo chá. Bom, essa daí foi a dica para principalmente o pessoal lá do Rio Grande do Sul. Você falou agora há pouco da importância do nutricionista. Eu sou do tempo lá que quando eu visitava um nutricionista tinha que comer de 3 em 3 horas, né? Era café da manhã, às 9 horas, 10 horas, uma frutinha, algum negocinho, e almoço, depois 3 horas. Eu queria então abordar agora a questão da importância do jejum intermitente, porque acho que essa questão de se alimentar de 3 em 3 horas é coisa do passado, né, doutor Vitor? Ou não? Totalmente, Fernando, totalmente. Na realidade, essa é uma teoria nunca comprovada, porque existiam vieses de confusão. O viés de confusão é um fator de confusão muito importante. Não é o fato de comer de 3 horas, não. É o que se come. Porque se eu comer bem de 3 horas, tudo ok. Agora, se eu comer de 3 horas, eu estou fazendo, inclusive, algo que a própria natureza não nos dá. Na natureza, nós não teríamos dessa forma, né? Segmentadinha, cada 3 horas um consumo de alguma fonte de alimento. E, geralmente, quando a gente faz isso, a gente consome muito carboidrato. Que é aquilo que tem mais disponível, né? A pessoa de 3 horas vai consumir farinha de 3 horas. Então, um biscoitinho de 3 horas. Então, isso nunca existiu de fato. O impacto é comer bem e hoje a gente segue muito a individualidade. Tem pessoas que precisam de 3 horas? Tem pessoas que precisam. Está tudo certo. Tem pessoas que podem comer, se alimentar 2 vezes por dia e serem saudáveis 2 vezes por dia. Então, depende. Se a gente for ver quem já viajou, por exemplo, a Tailândia lá, os budistas lá, os monges, eles consomem alimento 1 vez por dia. E tem alguns muito saudáveis. Não há uma regra, né? Há, sim, uma individualização. Isso tem que estar sempre bem acompanhado. Uma das coisas que mais incomoda hoje, acho que as pessoas não só do Brasil, mas do mundo inteiro, é a questão da insônia, né? O que você pode falar, doutor Vitor, sobre a insônia e, logicamente, dicas e orientações? Olha, insônia, eu tenho uma convicção, porque eu atendo todos os dias pessoas com problema de sono, tá, Fernando? Convicção. É falta das pessoas fazerem o mínimo por elas mesmas.
O mínimo, eu digo o mínimo. Tá? Eu vou dar um exemplo. Tá? 99,9% das pessoas com problemas de sono, elas procuram um médico para resolver. Qual é a ferramenta que o médico tem para resolver a insônia? Remédio. Ele não tem outra coisa. Não tem outra coisa. Não dá para, então, essa pessoa reclamar, falar assim, mas eu fui no médico e me deu o remédio, tu vê. Porque o que ela vai fazer no médico? É esperar uma prescrição de medicamento. Não culpe o médico por isso. Se culpe por não buscar, se responsabilize, não culpa, né? Culpa é um termo mais pesado. Se responsabilize por não buscar o mínimo. O mínimo, abre a internet, procura assim, como melhorar o sono em remédio. Vai aparecer 500 fórmulas lá. Todas elas baseadas em alguma experiência de alguém que para ela foi válida. Então, sono, Fernando, tem tanta coisa para melhorar a qualidade do sono, mas tanta coisa. Número 1 de sono, número 1. É excesso de luz, excesso de barulho, excesso de informação e agitação de noite. Não tem como eu querer que meu cérebro esteja descansado e pronto para dormir se eu estou excitando ele excessivamente de noite, seja com luz, com tela, com computador, com internet, com séries. Não tem como. Número 2, a pessoa que não pratica exercícios físicos, ela está fadada a não ter saúde. E um dos aspectos que podem contribuir para essa falta de saúde é a qualidade piorada do sono. O ser humano veio para ter movimento. Se ele não tem movimento durante o dia, ele passa o dia inteiro sentado, não há uma sinalização para ela do que é dia e do que é noite. É preciso ter isso. Bom, número 3, alimentação. Não posso querer dormir bem de noite se eu com chocolate antes de dormir. Não sabe que chocolate o chocolate à noite não é legal. Não, excita, né? A gente tem cafeína, né? O cacau, a gente tem uma excitabilidade do cérebro, tanto que muita gente busca essa excitabilidade na falta de felicidade na vida, às vezes, né? Eu tô lá cansado, não tem um monte de gente, tô triste, tô com depressão, a pessoa vai lá e se atola no chocolate. O alimento é super palatável. Então, de noite, alimento que excita, excesso de carne, excesso de farinha, excesso de açúcares, tá? Não são bem-vindos de noite. Cafezinho não é bem-vindo de noite. O que tem que fazer de noite? Preparar para o sono. Diminuir luzes, intensidade de som, informação mais calmante, conexão com Deus, conexão com a natureza. E eu preciso... Existem chás, cara, são inúmeros chás. Chá de mulungu, chá de erva doce, chá de erva cidreira, chá de lavanda, chá de valeriana, de cava-cava, camomila. E óleo essencial para dormir, qual que você indica? Olha, o homem tem tudo ali na sala dele. Olha, quantos deles tu quer aqui? Eu sou o cara que pratico o que eu ensino. Você mata a cobra e mostra ela morta. Durante o dia eu tenho um difusor aqui do lado. Tá. Então eu tenho um organite aqui do lado, que transmuta esse tanto de poluição eletromagnética que eu estou sendo afetado aqui, com rede Wi-Fi para tudo. Você tem o que aí? Calma. Você tem um orgonite? Orgonite, gigante. Qual que é o papel dele? Qual que é a função do orgonite? É transmutar a poluição eletromagnética que chega a mim aqui. Então, o computador, o celular, o Wi-Fi que está chegando aí, está tudo neutralizado. Está muito neutralizado. Eu estou falando contigo com um notebook na minha frente, um computador muito grande aqui do lado e 4 celulares. Eu tenho para a empresa. Eu tenho um só para minha família, é aquele que eu não posso desligar, se acontecer qualquer coisa. Tem um para uma empresa dentro do spa, tem um que eu faço telemedicina. Então, eu sou muito organizado, né? Acho que já deu para ver. Eu gosto das coisas corretas. Então, de óleo essencial para a noite, o mais estudado e mais validado, sem sombra de dúvidas, é o óleo de lavanda. Esse tu vê que a gente tem abundância de algumas coisas no Brasil, aqui, com facilidade algumas coisas no Brasil, as pessoas não fazem o mínimo. E se buscassem, olha, você cairia para 10% do problema que as pessoas têm aí.
de insônia, de disposição, é o mínimo. Então, é buscarem por higiene do sono, óleo essencial, por chás, alimentações mais leves de noite, trazer a alimentação para mais cedo, exercícios físicos, se possível, durante o dia. Isso resolveria a maioria das pessoas com insônia. Então, já Meditação. aprendemos. Não, meditação é fundamental para tudo, né? A gente a maioria das pessoas, acho que você deve receber na sua clínica, né? Não tiram 5 minutos, né, para elas, né? No caso, né? Respirar, né? Respirar a importância ali, uma musiquinha bem tranquila, né? Uma respiração. Bom, como eu te falei antes de começar aqui a nossa live, mas tem milhares de perguntas aqui, estamos chegando a 1.000 pessoas ao vivo aqui. Eu estou proibido de falar aquele tema lá. Mas, de qualquer maneira, como eu sou brasileiro, não desisto nunca, para fazer um limpa, para fazer um detox, né? Nesses 2 anos aí que quem pegou aquela coisa lá, e logicamente sobrou algum resquício, alguma dor aí, as pessoas que me seguem estão entendendo o que eu estou falando. Aí o que está sendo sugerido aí para fazer um detox, para descarregar esses 2 anos aí para trás, doutor Vitor? Vamos falar em código aqui agora. Sim. Das duas coisas, né? Tanto de quem pegou a coisa, de quem fez a outra coisa. Olha, eu não sei o que é pior. Então, talvez seja pior ter feito a coisa e não ter pegado a coisa, né? Porque o caso de hoje, por exemplo, que eu te falei, é perder o filho. Isso não tem volta, né? Se ela vai ter que fazer uma terapia de constelação familiar, bem, se resetar esse filho que ela teve, ela perdeu no final da gestação, tá? Logo depois de ter feito a coisa. Isso acontece quase todo dia, só que ninguém fala sobre isso. Agora, eu acho mais importante, Fernando, a gente fazer aquilo que está ao nosso alcance. Porque tem coisas que não estão ao nosso alcance. O que acontecerá com as pessoas a médio e longo prazo? Ninguém sabe. Não tem como afirmar que vai, assim como não tem como afirmar como que não vai. Mas olha que interessante. Tu lembras que existia uma época que o cigarro era servido nos hospitais? Né? Ele era oferecido nos hospitais, por quê? Porque o cigarro era teoricamente saudável. Se vendia o cigarro como algo positivo, quanto mais cedo fumar, melhor para a gente, e etc. Ok. Por que a gente descobriu que cigarro causava câncer de pulmão? Porque muitos anos depois passou a acontecer muito câncer de pulmão, e como passou a acontecer muito câncer de pulmão, a medicina como um todo começou agora. De onde está vindo isso? Olha, é muito comum, existe um número, tá? A força de associação, quando a gente não pode estudar as pessoas do ponto de vista assim, ó, ensaio clínico. Vamos pegar 1.000 pessoas aqui e vamos mudar essa coisa, e outras pessoas 1.000 não vão mudar. Como é que a gente vai fazer isso com os carros? Não poderia fazer. Então, a força de associação foi de 30 vezes. Isso quer dizer que era 30 vezes mais comum ter câncer de pulmão num fumante do que um não fumante. Ou seja, conclui-se que o cigarro estava envolvido e está envolvido no câncer de pulmão. Nós temos um problema muito sério agora, Fernando. Quem já tem um pouquinho mais de neurônio já entendeu. Já entendeu. Quem vai ser o nosso grupo que não fumou? Quem vai ser o nosso controle que não fez alguma coisa, né, obrigatória? Nós não temos esse grupo de controle. Ou seja, independente do que vai acontecer no futuro, a indústria vai estar muito livre. Porque se começar a acontecer muitas doenças tais depois, é todo mundo. Quem que não vai ter? Não tem, todo mundo é obrigado a fazer, foi obrigado durante uma etapa da vida a usar consumir um remédio, etc. Então, o que vai acontecer a gente não sabe. O que está no nosso alcance? Nosso alcance. Pensar em metais tóxicos. E aí, pensar em metais tóxicos, nós precisamos usar substâncias que são quelantes naturais. Por exemplo, o iodo faz isso, a clorela faz isso, a espirulina faz isso, ácido alfa-lipoico faz isso, o ômega 3 faz isso. Nós temos 4 estudos mostrando o ômega 3 com potencial de diminuir a toxicidade de metais tóxicos e o estresse oxidativo mediado pelas toxinas. Então, ok? E a gente tem algumas outras substâncias que podem ser ajudadas. Número 2, além de pensar em metais tóxicos, recuperar a saúde das nossas mitocôndrias.
que essa é a Sim. base da nossa saúde, estão lesionadas. Estudos mostrando categoricamente que a doença, né, afeta as mitocôndrias e provavelmente, então, as outras coisas também afetam. Então, só se restaura mitocôndrias com hábitos de vida. Suplementação ajuda, mas o hábito vai ser inexorável, incalculável. Sono, exercício físico, jejum intermitente, água, etc. Por último aqui, aí sim, saúde global. É a única coisa que a gente pode fazer. Pensar em metais tóxicos, em detoxificar. Segundo, garantir a saúde das nossas mitocôndrias para que elas possam fazer todo o papel delas. E terceiro, a saúde global. Tudo que está ao nosso alcance. Mais do que isso, prevendo o que pode acontecer, mais do que já está acontecendo com as pessoas, né? A gente não temos mais, ficamos de mão atadas. Todo mundo faz o seu check-up, né? Ou todo mundo que vai a uma consulta médica, doutor Vitor, faz o seu exame de sangue. Eu gostaria que você desse uma dica de um exame de sangue, talvez duas, não sei, que todo mundo lê, né? Os valores de referência e bate o olhar, eu estou bem. E aí, a hora que chega para o médico integrativo, não é isso daqui, não. Eu gostaria, em termos de curiosidade, qual item que você normalmente aborda no exame de sangue ali, que todo mundo, está no valor de referência, tá normal aqui, e que, logicamente, com essa mudança de visão que você tem da medicina, você também já interpreta hoje de forma diferente. E aí eu queria alertar a nossa grande audiência, e também uma audiência qualitativa, para que ela, ao procurar o seu médico de confiança, olha, eu vi um comentário, eu vi um estudo, eu vi uma entrevista que esses números aqui não querem dizer que é para eu ficar tranquilo, não. O que você lembra aí no exame de sangue que quando você comenta com o seu paciente ali, não estou acreditando no que eu estou ouvindo? Eu poderia te dar vários exemplos. Eu vou começar com o exemplo mais simples de todos. O exemplo mais simples de todos. Testosterona em homem. Fácil. Testosterona normal em homem pode ir de 200 a 800. Quem é homem que quer ter 200? Quem é o homem que quer ter 300, sabendo que se tiver 800, 700, ele está normal também. Está dando normalidade. Primeiro, ninguém vai querer. Segundo ponto, estudos são categóricos. Acima de 500, nós temos proteção cardiovascular, para demência, para perda da sarcopenia, para diabetes, para doenças cardiovasculares, para câncer de próstata. Abaixo de 500, nós não temos essa proteção. Então, ponto. Esse é o exemplo mais simples que eu posso dar. O segundo mais simples que a gente pode dar aqui são os próprios metais tóxicos. O normal de alumínio é até 10. Para quem que é até 10? Para mim é 0. Por que é até 10? Não existe alumínio dentro do meu corpo. Não existe chumbo no corpo humano. Não existe mercúrio no corpo humano. Eu dou um exemplo aqui, Fernando. É a mesma coisa que a Agência de Vigilância Sanitária faz com o molho de tomate. O molho de tomate que a pessoa compra pode ter lá até 10 ou até 100 fragmentos de barata. A pessoa assim, mas como assim? Pode ter. Mas não é normal. Não, mas não é normal, mas é aceito. Por que é aceito? Porque a maioria tem. E se eles tirassem isso, não poderia mais vender molho, porque todas têm. Se todas têm, está tudo certo. Seria o equivalente falar assim, não, dentro do teu e o tanto de coisa que eles aceitam é um troço inacreditável. Dentro dos defensivos agrícolas é a mesma coisa. Essa é o leite. Né? O leite de vaca, volta e meia, está contaminado lá. Né? Botam cal, botam um monte de coisa lá dentro. Até normal. Não é normal, não. Peraí. Não é normal, está contaminado. Não, mas já que está todo mundo contaminado, então vão aceitar. Até pouco tempo atrás, Fernando, o chumbo, a normalidade do chumbo era até positiva. Era engraçado. De 0,1, tá? até 0,5 era o normal. Aí a pessoa, se tivesse 0, ele estava errado. Eu tenho 0 chumbo no meu corpo, graças a Deus. O médico vai olhar e fala assim, não. Se contamina um pouco ele. Porque tem que ficar normal. Então, esse é o segundo exemplo. E, por último, acho que um exemplo inverso. A vitamina D a gente já falou, então não precisa falar. Um exemplo inverso, que é o colesterol. Há um pensamento absolutamente ignorante e não científico de que o colesterol, quanto menor, melhor. Os estudos, eles falam até o contrário.
as pessoas mais longevas, principalmente as mulheres, elas têm colesterol mais alto, não tem mais baixo, não. Então, quanto ao colesterol, a coisa ainda é inversa. Claro que daí cabe uma série de discussões aqui, que tem que ter triglicerídeos mais baixo, o HDL mais alto, insulina mais baixa, tal, mas o colesterol em si, estando baixo ou alto, não faz diferença nenhuma. Doutor Vitor, nós chegamos ao final aqui da nossa live, mas estão falando muito de impotência sexual aqui, né? Se é impotência sexual, quero crer que é para homem, né? Então, o que você orienta aí? Como o nosso público é acima dos 50, né? Então, os homens aqui estão perguntando. E aí também já dá uma dica para as mulheres também, né? Já que a vida deve ser vivida até o seu último momento ali. Impotência sexual, no caso do homem, e para a mulher aí, o que você indica? Para homens, né, geralmente, principalmente nessa faixa etária, nós estamos pensando realmente na pausa masculina, né, que é a andropausa. Então, há uma diferença entre libido e impotência, apesar de que as coisas se somam. Muitas vezes, a falta adequada de níveis de testosterona ou o desequilíbrio, porque o homem ele diminui a testosterona e geralmente ele aumenta o estrogênio, principalmente quando ele está um pouco mais com sobrepeso. Esse desequilíbrio hormonal para o homem, ele é progressivo e ele não tem uma marca tanto quanto a mulher, que chega uma hora que ela para de menstruar. Então, geralmente, quando se recupera isso, se recupera, além da libido, a potência, né? A ereção. Muitas vezes, a libido, claro, pode estar associada também a um sono de má qualidade, resistência insulínica, lesão de vasos sanguíneos, lesão de nervos. Então, aí, claro, a gente pode ampliar um pouco essa visão, apesar de que, basicamente, a maioria dos homens dessa faixa etária estão falando de hormônios e que sai de usar algumas coisas que possam ser vasodilatadoras naturais, como o pó de beterraba, como a citrulina da melancia, né, precursores de óxido nítrico para poder ter essa vasodilatação. No caso das mulheres, é muito comum também disfunções hormonais. Em usuárias de pílula, isso já é natural, ela já tem pouca testosterona mesmo e fica mediada, os hormônios dela, por uma pílula anticoncepcional, isso é ruim. E nas mulheres já na menopausa ou transição menopausal, a falta não é nem da testosterona, seria a falta do estradiol, que é um hormônio muito importante para a libido feminina, sabendo que a mulher, o libido dela funciona um pouco diferente. Ela demanda um pouco mais de um equilíbrio hormonal, demanda um pouco mais de diminuição de cortisol, de aumento de níveis de dopamina no cérebro, de ocitocina no cérebro, ou seja, já é um baile um pouco mais diferenciado. Isso é natural, é biológico, Deus fez assim, porque a mulher realmente ela é seletiva quanto a isso, né? Ela ficaria geralmente no período dela, no cio do animal, ou então no período ovulatório da mulher, ela teria que estar intuitivamente saudável para poder levar uma gestação à frente, caso engravidasse. Então, ela é um pouco mais diferente, precisa enxergar um pouco mais no específico a mulher. Apesar que os hormônios realmente têm um papel fundamental. Queria agradecer a presença aqui do Dr. Vitor Sorrentino. Nós fizemos aqui a primeira live, com certeza convidarei novamente o Dr. Vitor, e aí sim a gente vai fazer uma pauta específica, abordando de forma profunda, né, determinado tema, para que a gente possa explorar isso e ajudar mais pessoas através aí da nossa audiência com temas específicos. Hoje foi uma primeira entrevista, relembramos algumas coisas aqui, entendemos um pouquinho da história do Dr. Vitor e fizemos um ping-pong aqui com os assuntos que bombaram aqui na nossa pergunta antecipada e também aqui durante a nossa live. Dr. Vitor, as suas considerações finais, a sua mensagem, a nossa audiência toda sua. Fernando, eu só te agradecer mesmo, foi um prazer conversar contigo, sempre um prazer levar informação às pessoas, se eu posso aconselhá-las de algo que eu acho fundamental é que elas passem cada vez mais a buscar as respostas elas, e não aguardar que os outros entreguem essas respostas, que às vezes a medicina entrega essa resposta, não é porque o médico é ruim ou por mal do médico, não, muitas vezes é a falta de conhecimento, ele não tem como lhe informar daquilo que ele não aprendeu ou que ele não se interessou a entender. Então, com o conhecimento que está mais disponível, lives, tem cursos, tem uma série de coisas que as pessoas podem fazer para entrar mais a fundo nesse universo e entendendo da sua saúde, conseguirem elas terem a proteção que elas desejam ou almejam ter. Oi, está me ouvindo? Doutor Vitor, a sua rede social, o pessoal está perguntando aqui, fique à vontade para quem não conhece ainda, que eu acho difícil, né? Mas vamos lá. Então,
tenho um canal no YouTube também, que é o meu nome, né, que é Victor Sorrentino. Eu tenho uma rede social, uma fanpage no Facebook, que chama Victor Sorrentino, meu nome também. A única coisa diferente é o meu Instagram, que é DR, né, que é doutor abreviado, tudo junto, Victor Sorrentino, sem ponto, né, DR Victor Sorrentino, tudo junto. É a rede mais difícil de achar, porque eu também sou muito censurado no Instagram, por falar coisas indesejáveis, as narrativas do mainstream. E eu tenho uma plataforma online que chama Vida e Saúde Sorrentino. Nessa plataforma eu consigo, independente das redes sociais, né, sem as censuras das redes sociais, ensinar a saúde do começo ao fim às pessoas lá. Doutor Vitor, foi um prazer revê-lo aqui, mesmo que de forma virtual, né? Estamos juntos novamente, estamos conectados aí através... Eu estou num dos seus 4 telefones aí, então qualquer novidade me acione e oportunamente eu entro em contato contigo, com a tua assessoria, a gente vai abordar um tema específico e aí sim fica 1 hora a gente abordando somente aquele assunto. Muito obrigado, uma boa noite para ti e para sua família e vai lá cuidar do... filho, homem, né? A menor agora é menininha, tem 2 menininhas, a Maria Beatriz. Vou lá cuidar da Maria assim agora. Vai lá cuidar da Maria Beatriz, que a mulher nessa altura do campeonato está tudo alterado ali. Vai lá trocar a fralda lá. Um grande abraço a todos, um abraço. Todos, fiquem com Deus. Com Deus, muito obrigado, Fernando. Obrigado, um abraço. Até mais, pessoal.